Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Diogo Caos trazendo para vocês uma live maravilhosa, linda, incrível da nossa mais especialíssima banca Consulpan, tá galera? Uma banca que está arrastando os interiores deste meu Ceará com concursos públicos. Então vamos ficar muito atentos, tá pessoal? Porque existem várias chances para você estar aí passando em diferentes seleções desta querida banca Consulpan. Atualmente, nós estamos com 3 concursos em aberto para assistentes sociais da banca Consulpan. Nós temos Pacajus, Ceará, bem pertinho de Fortaleza, cantinho maravilhoso, cidade ótima, tá? As inscrições de Pacajus estão indo até o dia 6 de fevereiro, ou seja, meus 2 relógios quebraram, ou seja, dia 6, nós estamos aqui no dia 26, né? Então, do dia 6 para o dia 26, ainda temos um tempo aí para você estar se inscrevendo para essa prova de Pacajus, tá, galera? Prova importante, bacana. Data da prova, dia 23 de abril de 2023, ou seja, você ainda vai ter aí em torno de 2 meses para você acrescentar seus estudos, caso você ainda não tenha começado, tá? Professor Diogo, eu não estudei até agora, tô sabendo agora do concurso, tô vendo que ainda dá tempo de se inscrever para Pacajus. Vale a pena? Tem como tentar? Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Concurso público são tentativas, tá? E diferente da música de forró, não são tentativas em vão. São tentativas que elas acrescentam para você no seu desenvolvimento como aluno. Então, mesmo que você não consiga estudar todo o edital, mesmo que você não consiga entrar dentro das vagas, é importante que você tente. Por quê, pessoal? Porque quando você tenta, você pega o jeito do que é um concurso público, você trabalha o seu emocional, você trabalha inclusive a sua compreensão de como é passar pela experiência, tá? E assim tal como um caminho que você percorre pela primeira vez, da segunda vez este caminho ele é mais familiar. Então fazer uma prova e fazer outra prova e outra, vai acrescentando conhecimentos para você. Então, o que aparecer, meu amigo e minha amiga do Brasil, faça, se coloque. E ainda digo mais, às vezes, pessoal, você conseguiu estudar muita coisa de uma banca, não conseguiu estudar algumas outras coisas, mas pode cair o que você estudou. Óbvio que a ideia é que você revise tudo, certo? Mas, se não for possível, às vezes você consegue chegar lá e passar. Então, pessoal, tem que tentar e aproveitar os concursos que estão em aberto, certo? Isso é fato. Isso é fato. Você nunca se arrepende do investimento que você faz em estudo, certo? Nunca se arrepende do investimento que você faz em estudo e do investimento que você faz para a sua saúde. São 2 coisas que a gente nunca vai se arrepender na vida. Que a gente investe para a saúde e que a gente investe para estudos, tá? Para nossa formação. Aí nós temos também Mulungu, Ceará. Realmente aqui já está encerrada, a prova é dia 12, mas também é Consulpan. Então se você vai fazer essa prova de Mulungu, que já está em cima, né?
bacana para você se ligar aqui nas dicas que a gente vai dar para vocês, certo? E hoje nós vamos dar uma olhada mais especial nesta banca aqui, que é, aliás, neste concurso para Baturité, Ceará, tá? Que tem aqui até o dia 16 de fevereiro para você estar se inscrevendo. E a prova será no dia 30, tá? Então dá para você fazer uma prova aqui no dia 23, outra prova aqui no dia 30, tá? Se você for fazer a prova do Mulungu, inclusive Baturité, ó, bem pertinho. Eu já morei no Mulungu, amo a cidade, maravilhosa, friozinho da serra, descia para o Pacuti, descia para Guaramiranga, ó, Aratuba, serra toda é maravilhosa. E Baturité, não tenho nem o que dizer. Inclusive, a estrutura social de Baturité é muito boa. A estrutura de vida e a estrutura também dos equipamentos sociais. Não é tão longe de Fortaleza. Se você vier de outros interiores aí para as bandas de Quixadá, etc., também não é tão longe. Canindé, tudo é pertinho, tudo é conectado. Tá? Beleza? Então, nós vamos dar uma olhadinha com mais afinco hoje, certo? Nesse edital de Baturité. Prefeitura Municipal de Baturité, edital do processo seletivo, tá? Como é que está dividido aqui o nosso processo seletivo? Nós temos conhecimentos gerais, língua portuguesa 10 questões, noções de informática, noção de direito administrativo e constitucional, matemática, isso tudo junto dá 10 questões, 2 pontos por valor de questão, certo? 50% de acerto ou 10 questões a nota mínima de aprovação. Conhecimentos específicos, nós temos 20 e valendo 3. 50% de acerto, você tem que acertar aí 10 questões para nota mínima de aprovação. Gente do serviço social, muita atenção no que eu vou falar. O serviço social tem as específicas e geralmente os concursos de serviço social, eles dão um peso a mais nas específicas, o que é ok e é isso mesmo. Mas, pessoal, qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Nós, do serviço social, temos muita dificuldade com qualquer coisa que foge dos nossos conhecimentos específicos. E também as dificuldades com o conhecimento específico. Mas o conhecimento específico, ele é algo, como é que eu posso dizer, mais familiar. Então, querendo ou não, todo mundo aqui já folheou alguma coisa da Yamamoto, já deparou com alguma leitura do Zé Paulo Neto. Mas, gente, isso aqui faz muita diferença sim na sua aprovação. E muitas vezes são questões de informática que vão fazer toda essa diferença. Ai, Diogo de Deus, e aí o que eu faço? Porque a minha vida toda eu só estudei serviço social e essas matérias aí eu só pegava assim por cima. Falta pouco tempo, o que eu posso fazer? Organize seu cronograma. Aqui no curso MS, todos os nossos cursos são completos. Isso para mim, certo? É um diferencial gigantesco. Você vai comprar um curso, é melhor que você compre um curso completo. Um curso que você tenha tudo. Tem a informática, tem o direito, tem o serviço social, tudo junto, conectado com a mesma metodologia. Porque isso faz muita diferença no seu processo de ensino-aprendizado, certo? No seu processo de estudo, tá? Então, pessoal, o que nós podemos ter aqui? Que os conhecimentos específicos são fundamentais, mas que a gente não pode deixar de lado esses outros conhecimentos. Diogo, a prova é dia 23 de abril. Dá tempo de eu estudar? Pessoal, com as videoaulas é possível você estudar. Você pega as videoaulas, faz questões, resumo das videoaulas, pronto, e você potencializa o seu tempo. Porque as nossas aulas, elas são aulas diferenciadas. Nossas aulas, elas são aulas de 30, 25, 30 minutos por aula, porque elas são totalmente focadas. Ela é focada no que cai mais, a gente não vai aqui devagar demais. Eu tenho um conhecimento teórico para pegar, por exemplo, um texto da Yamamoto e fazer altas análises aqui, passar 2 horas com vocês. Só que eu prefiro fazer 1 hora de conteúdo focada com as questões e com o que mais cai em concurso. Por quê? Porque é isso que faz o aluno, com maior rapidez, focar, vamos dizer assim, os estudos dele, tá? E nessa banca Consulpan, então, isso é tiro e queda. Pois vamos lá, ó. Assistente social, tá? O salário é R$ 2.553,32, os 32 centavos fundamentais, tá? São 2 vagas mais 10 cadastro de reserva. Diogo, mas são 2 vagas? Sim, meu amigo, você precisa de conta, não é só uma não? Você consegue, tem isso não.
ou então ainda tem o cadastro de reserva, tem a experiência. Gente, vale a pena fazer, tá? Nossas 30 horas, isso aqui é a vaga para PCD, tá bom? Esse número 1zinho aqui do edital, tá? Conteúdos de específica, certo? Vou mostrar aqui para vocês e vou lhes dizer o que realmente na Consulpan sempre cai. A Consulpan são 20 questões, né? O que eles gostam de fazer? Eles gostam na Consulpan de colocar uma questãozinha de cada item, certo? Então eles não deixam de colocar, sobretudo das legislações. Eles gostam muito de colocar. Então geralmente quando você pega uma prova da Consulpan, tem uma questão de política setorial e política pública, tem uma questão de história do serviço social. Às vezes essa questão de história está conectada com o projeto ético-político, eles gostam muito de fazer isso. Tem uma questão de contemporaneidade, tem uma questão de ética profissional, serviço social e interdisciplinaridade, controle, programas e projetos. Gente, cai muito, eu vejo muito cair essa questão de programas e projetos. Assim como o planejamento de serviço social, eles gostam de botar isso aí na Consulpan, dão o maior valor, certo? E aí nós temos a parte, que é uma parte que cai bastante, tá? Que é Política Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social. Se debrucem muito, porque às vezes eles colocam mais de uma questão sobre isso nas provas deles, tá? Política de Seguridade Social, avaliação de projetos e programas, e aí tem a parte mais teórica da questão social e o serviço social, os fundamentos do serviço social aqui, ó, política social é até um pouco repetitiva, às vezes ela dá uma repetiçãozinha para dar um enfoque maior de que é possível cobrar essas legislações. E aí vem, pessoal, o serviço social no processo de reprodução das relações sociais, que também isso aqui tem uma conexão com a história do serviço social, porque quando você está estudando a história do serviço social e entendendo como é que se constrói a autoimagem da profissão, como é que a profissão se percebe no seu desenvolvimento histórico, você também vai entender a inserção do serviço social nesse processo de reprodução das relações sociais, que é dentro do capitalismo onde a gente se insere. Né? A gente não está diretamente no processo produtivo, mas a gente está participando indiretamente desse processo produtivo e participando ativamente do processo de reprodução das relações. Então, está produzindo, mas está participando da reprodução da classe trabalhadora, tá? E aí nós temos elaboração de laudos, pareceres e relatórios, trabalho em rede, interdisciplinaridade, atribuições do assistente social na saúde. É interessante o cotidiano como categoria de investigação. Então você tem aqui dois grandes campos, certo? Aliás, três grandes campos do que cai nas provas da Consulpan, tá? Você tem um campo mais teórico, que é aquele eixos de fundamentos, tá? Você vê que aqui não tem o nome fundamentos, mas quando a gente fala de fundamentos sociohistóricos do serviço social, a gente está falando de história do serviço social, de projeto ético-político, de serviço social na contemporaneidade, de processo de reprodução das relações sociais, certo? Nós estamos falando de cotidiano como categoria, porque tudo isso, todos esses pontos, eles estão dentro do grande núcleo de fundamentos, tá? Que é o nascimento da profissão, a institucionalização da profissão, processo de renovação da profissão. Aí, a partir da renovação, a relação do serviço social com as políticas sociais, a relação do serviço social com a teoria marxista e o entendimento da prática profissional sob a ótica da praxis, ou seja, de uma ação refletida que consegue coordenar, que consegue unir uma dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. E aí quando você entende esse núcleo, certo, de fundamentos que tem todo esse processo, que também está, por exemplo, questão social e serviço social, é outro núcleo que também está dentro do fundamentos. Por quê? Porque a questão social é o nosso objeto de atuação, as expressões da questão social, tá? Então a gente está atuando diretamente com essas expressões. Então só esses pontos aí já é o núcleo de fundamentos, que é uma discussão grande, densa, mas que a Consulpan, ela não cobra de uma maneira assim tão densa. Geralmente as provas da Consulpan, elas querem que você entenda a base. Então, o que isso significa, tá? Por exemplo, estou falando de história do serviço social. História do serviço social é gênese, institucionalização e renovação profissional. Na gênese, o que me importa saber?
é importante eu saber como se deu esse processo de surgimento do serviço social, a ligação do serviço social com a Igreja Católica, a relação do serviço social com o positivismo, funcionalismo, com a dimensão europeia e com a dimensão americana. Depois é importante que eu entenda como esse surgimento do serviço social tem a ver com o desenvolvimento da classe operária na década de 30. Então são pontos que são fundamentais. Dentro disso tem muita coisa, mas os pontos fundamentais você tem que saber. Tá? Isso tudo a gente explica, por exemplo, nas nossas aulas, nas nossas videoaulas. Então, uma vez que você compreende isso, vamos para a institucionalização. Aí lá na institucionalização, as primeiras instituições socioassistenciais, o processo que o serviço social adentra o Estado. E aí vamos para a renovação profissional, as diferentes correntes de pensamento, o conflito entre essas correntes, onde elas se diferenciam, onde elas se aproximam do marxismo, como se deu essa primeira aproximação, quais são os marcos desse processo, Congresso da Virada. Então, é dentro desse escopo que geralmente as provas da Consulpan estão trabalhando. E aí nós vamos para um outro eixo, que é o eixo das legislações. E aí você tem toda a questão da Política Nacional de Assistência Social, NOBSUAS, do que é a atribuição do CRAS, do que é a atribuição do CREAS, certo? A LOAS, o BPC, tudo isso aí é um conhecimento muito básico que a gente sempre tem que ter e que eles cobram muito nas provas da Consulpan. Porque, inclusive, são provas para a prefeitura e muitas vezes o assistente social que está fazendo essa seleção, ele vai adentrar esse processo, certo? E aí nós temos a parte também que é dos estatutos adicionais, tá? Que é o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei Maria da Penha, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Quando ele coloca legislação específica do serviço social, geralmente, essa legislação específica está falando de lei de regulamentação da profissão, certo? E do próprio Código de Ética, só que aqui ele já deixou claro isso. Beleza? Então é isso aqui. Diogo, é muita coisa. Gente, sempre é muita coisa, mas é como eu digo para vocês, quando você foca, quando você tem um estudo direcionado para o que mais cai, a sua chance de que seja isso que apareça na prova é muito alta. Então, por exemplo, e aí, pessoal, vou dar um exemplo para vocês sobre algumas questões, né, que os alunos me trazem muito em relação a como estudar, como focar esses estudos, né? Vou tentar dar um exemplo para vocês. Movimento de reconceituação. A gente sabe que dentro do movimento de reconceituação do serviço social existem 3 vertentes, correto? Correto. Modernizadora, aí nós temos a vertente reatualização do conservadorismo, que é a fenomenológica, certo? E nós temos a vertente intenção de ruptura, que é a marxista, tá? E aí o que acontece? Existem certos conhecimentos que de cada 10 provas de serviço social, 7 perguntam mais ou menos a mesma coisa sobre isso. Então, de cada 10 provas de serviço social, 7 querem que você saiba diferenciar essas 3 vertentes. Dessas 7, uma vai perguntar quem é Ana Augusta de Almeida. Qual é a perspectiva que a fenomenologia tinha sobre a relação com o indivíduo. Então, uma vai perguntar isso, certo? O que eu estou querendo dizer com vocês? Que se você sabe o base para as 7 provas, pelo menos você tem 70% de chance de acertar aquela questão. Compreende? Então, quando você aprende o base, certo? Você consegue chegar a um olhar mais amplo. Óbvio que para você acertar as 10, você precisa ter um conhecimento bem aprofundado. As 10 provas, né? As 10 questões de 5 provas. Por quê? Porque sempre vai ter essas 3 fora da reta. Tá? Essas 3 que estão aí saindo um pouco, você vai aprender com o tempo. Fazendo questão, estudando, né? Por exemplo, no método APC, que é um curso que a gente tem que ele é todo completo, a gente ensina o base e aí a gente tem um momento, que é o momento APC, onde a gente ensina essas 3, que são as diferentes, certo? Então, uma prova como a Consulpan, o que geralmente ela busca, tá? Nas específicas. Então, elas cobram muita legislação e muito conhecimento base do curso. Ela quer que você saiba bem o base da legislação e quer que você saiba bem o base do curso. São provas ABCD, tá? As questões, em geral, elas são muito diretas, tá? Elas são diretas, elas vão direto no ponto, tá? São aquelas questões que têm textos enormes, porque para o José Paulo Neto, aí pega um trecho desse tamanho, mais difícil do José Paulo Neto,
Tem umas questões assim. Cetred é uma banca que dá maior valor botar esses textão. FGV aqui e acolá é uma banca que está com os textão também. Tá? Também não é característica da Consulpan questões de exemplo de vida. Fulano de tal estava no CRAS, é muito difícil cair uma questão da Consulpan assim. Não é muito o estilo deles. Eles realmente gostam de colocar a lei pura, o conceito. Está aqui o conceito. Esse conceito é verdadeiro? Sim ou não? Pronto, quero saber isso aí. Certo? Então não tem essa densidade toda teórica. Não é como uma prova, por exemplo, IBFC, que é uma banca que tem uma densidade muito alta. Ou até mesmo as bancas de seleções aí de residência, que você precisa realmente de uma leitura extremamente aprofundada para muita coisa, tá? É uma prova muito conceitual, tá? E que cobra muito o conceito em si, mas não tanto o entendimento desse conceito. Ela quer saber se você sabe o conceito. Sabendo o conceito já é muita coisa. Pega muito lei pura e conhecimento base do curso. Lei pura e conhecimento base do curso. E cai muito LOAS, SUS e SUAS. Realmente cai bastante. Ok? Beleza? Diogo, bancas anteriores para a gente dar uma estudadazinha, tá? Isso aqui são bancas que a gente, que a Consulpan já fez e que os nossos preparatórios se baseiam muito nelas, né? A gente faz uma análise, então a gente vai fazer um preparatório para vocês. A gente pega todas essas provas aqui, a gente separa por tema, analisa as questões, vê se essas questões realmente estão condizentes com os gabaritos dela. Então é feito todo um trabalho de preparação. Aí você tem Irauçuba, Prefeitura de Quadra, uma prova do CRES. Aí interessante essa prova do CRES aqui, que ela é bem densa teoricamente. Ela já foge um pouco do padrão Consulpan das prefeituras, porque enfim, né? Precisa de alguém que entenda, pro CRES, precisa de alguém que entenda e domine muito da parte teórica. Aí Nova Olinda, Tarrafas, você pega muito Ceará, Consulpan, Martinópolis, Serrita. Quando você vai ver o site da Consulpan, tem um monte de prova lá para São Paulo também, eles pegam muita coisa em São Paulo. Tá? Então, existem materiais, existem questões. Porém, qual é o problema que talvez vocês venham enfrentar nesses estudos? É que a Consulpan repete muito tema, repete muita questão. Então, alguns temas que estão no edital, a gente realmente teve dificuldade para encontrar a questão do tema, porque não tinha nas provas. A gente pega uma prova da Consulpan com um monte de coisa de assistência, mas não tem nenhuma questão de cotidiano. Por exemplo, a gente sofreu muito para isso. O que a gente faz, né? Quando a gente encontra essa realidade nos nossos preparatórios? A gente pega questões similares de outras bancas ou que dão uma base, certo? E aí tem coisas que é o conhecimento base do curso, independente de que banca seja. A gente pega numa banca qualquer que ela tenha uma relação assertiva de cobrar conceito, a gente está se aproximando da Consulpan. Então foi isso que a gente fez. Ok, pessoal, beleza? Vamos ver como é que aparece geralmente essas questões da Consulpan, tá? Prova de Irauçuba. Os fundos de assistência social são instrumentos de gestão orçamentária e financeira da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos quais devem ser alocadas as receitas e executadas as despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Então, ele está trazendo aqui a parte relativa ao Fundo da Assistência Social, certo? Considerando que dispõe a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, instituído pela Lei 8.724 de 1993 e alterada pela 12.035 de 2011, as transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social efetuados à conta do orçamento da Seguridade Social, tendo como base o artigo 204 da Constituição Federal, se caracterizam como. Então, é uma questão, certo? Sobre a parte orçamentária, tá? O que você precisa saber? Você precisa ter a leitura da LOAS, você precisa ter a leitura também da Constituição, do artigo 204. E aí, quando você compreende esses dois pontos, você vê que está falando de quê? De Seguridade Social. É o tripé da Seguridade Social. Quando a Seguridade Social é construída no Brasil, ela é construída pensando uma relação, inclusive os autores de serviço social fazem muito essa crítica, que a Seguridade Social foi pensada como um tripé, saúde, assistência e previdência, mas que ela não se efetiva como tal, porque há uma tendência a você separar
elas três. Inclusive, a assistência social é considerada por muitos autores do serviço social como o primo pobre da Seguridade Social, porque os recursos que são destinados à assistência social do Fundo da Seguridade Social não conseguem competir com os recursos que são destinados às outras áreas, por isso o primo pobre. Mas também por outras questões, por uma própria construção social e histórica em torno da assistência social que ainda localiza de forma muito precária como uma perspectiva aí da benesse, certo? Do assistencialismo, e enfim, a gente entra numa questão na seara bem teórica, tá? Mas, se nós estamos falando de transferência automática de recursos do Fundo da Assistência à conta do orçamento da Seguridade Social, o que nós vamos encontrar, pessoal? Que no artigo 204, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, e isso está previsto já no artigo 195, tá? Então, isso aqui está no 204 da Constituição, o que nos leva a que resposta, meus amores? A gente nos leva aqui a nossa resposta B, despesa pública com a Seguridade Social, tá? E aí não podemos nos esquecer, base, mas cai bastante, que dentre esses processos estão as diretrizes, tá? Então, quando você fala no 204 continua dizendo que as ações governamentais na área da assistência são realizadas com recurso da Seguridade, ela também se conecta dentro desse artigo, seguindo essas diretrizes, que é a descentralização político-administrativa e a participação da população. Como é que isso pode aparecer numa questão para vocês? A Consulpan poderia colocar que dentre essas diretrizes estão a descentralização político-administrativa e a participação da população em alguma coisa diferente. Eles acrescentam, certo? Ou eles acrescentam no item, ou então eles colocam centralização, em vez de descentralização. Aí centralização política administrativa. Aí já está errado, tá? Mas é uma típica questão aqui com Supan. Você tem uma base de conhecimento, certo? E ela é cobrada de você tal qual está na lei. Tudo bem? Tranquilo? Resolvido? Vamos para a nossa próxima. A autora Miriam Veras Batista, em sua obra Planejamento Social e Intencionalidade e Instrumentação, faz menção às operações que constituam o planejamento, a saber, veja só que interessante. Ela joga isso aqui, tá? Pá, a autora, mas ela não faz a Consulpan como outras bancas fazem, e é até comum você encontrar em outras bancas, um grande trecho aqui da Batista, falando sobre planejamento, um trechozão grande, e aí perguntando alguma coisa relacionada a esse texto. Não, tá aqui a obra da autora, cuida aí. Quais são as ações que constituem o planejamento? E aí você tem A, reflexão, decisão, ação e retomada de reflexão. B, definição, elaboração, ação e execução. C, reflexão, realização, avaliação e aperfeiçoamento. E D, delimitação, justificativa, análise da situação e conclusão. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, todo o processo de planejamento, seja do planejamento mais simples da sua vida até o mais complexo, certo? Ele envolve, em primeiro lugar, uma reflexão. Por que uma reflexão e não uma definição? Porque primeiro você vai refletir. Certo? Por exemplo, vou entrar na academia. Eu, no começo do ano, vou entrar na academia. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi refletir sobre essa entrada na academia. Então, eu olhei assim e disse assim, bom, tô gordinho, né? Tô achando que tô lesado demais. Tá na hora de eu dar um up aqui no boy, deixar bonito, torado, como se diz. Então, o que eu fui fazer? Refletir e pensar na academia. Daí eu tomei a minha decisão, vou entrar. E aí procurei a academia lá para fazer os pagamentos, que foi a ação, agir. E aí comecei a ir para a academia. Só que quando eu volto, eu vou fazer a retomada da reflexão. Tá valendo a pena? Tá dando certo? Estou ficando musculoso? Estou com a minha saúde melhor? Né? Então tudo isso você vai olhar. Estou postando as fotos na frente com tá pago, com no pain, no gain, que só funciona, né? Diz que só cresce os músculos se você postar essas coisas, né?
Estou usando um boné para ficar sujinho, tipo, porque as pessoas usam boné na academia. Um dia eu vou entender aquilo ali. Porque eu imagino o quão nojento sai um boné da academia. Se você está me assistindo e usa bonés, me explique o que isso é tão importante. Está fechado, nem o sol bate ali. Vamos sair desses bonés. Então, reflexão, decisão, ação e retomada de reflexão. Inclusive, quando a gente também pensa dentro da parte da avaliação, certo? Planejamento geralmente está atrelado à avaliação. Você tem que a avaliação, ela está em todas as etapas do planejamento. Desde o momento em que você está refletindo, a avaliação ex ante, até o momento em que você termina e avalia se realmente deu certo, que é a pós-facto, depois que o processo aconteceu, depois do fato, tá? Então, galerinha, o livro de referência é esse daqui, da Miriam Veras Batista. Diogo, pelo amor de Deus, agora eu vou ter que ler esse livro todinho? Não, porque você tem nossas aulas aqui, topíssimas, que já são focadas, que a gente já leu o livro, fez os resumos, fez as aulas, e aí você vai trabalhar com isso, já que falta pouco tempo. É o que eu sempre digo para meus alunos. Você tem tempo, a seleção que você quer, a prova, o concurso, é em dezembro e é janeiro, meu amigo, leia o livro todo, leve ele para a praia, leia, viaje, leia, ura demais. Mas se você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses para uma prova, certo? Ir até o livro não é uma boa ideia, porque você vai se perder, entendeu? Então é muito mais legal que você consiga correlacionar as leituras, certo? De artigos direcionados, e isso nas nossas aulas a gente passa para vocês, com as aulas e com a resolução de questão. E aí você consegue se preparar, certo? Então, nossa respostinha aqui, letra A. Bom? 3. O sistema de responsabilização de adolescentes previsto na legislação brasileira preconiza a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas que tem natureza sancionatória, nome bonito, né? Se eu chegar aqui no crush e dizer assim, aí crush, hoje nós não vamos sair não, que hoje eu estou sancionatória. No sentido de que são aplicadas aos seus destinatários em decorrência de um ato infracional, crime ou contravenção praticado, mas nós sabemos que quando a gente está falando de menor de 18 anos, eles são inimputáveis perante a lei, mas são responsabilizados perante o Estatuto da Criança e Adolescente. Diante do exposto, assinale o item correto, tá? E aqui é interessante porque você tem uma questão que ela é o ECA, mas também é o entendimento da lógica do ECA. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é só a lei pura. É sempre bom que você entenda, e nas aulas de ECA a gente tenta bater muito nessa tecla, o significado que o ECA tem. Quando você compreende que o ECA tem um sentido que ele não é punitivo, que ele tem um sentido de estimular o desenvolvimento da criança e do adolescente, que ele tem um sentido socioeducativo, que ele tem um sentido de responsabilizar, mas não na perspectiva da culpabilização, mesmo que você não saiba a legislação, você consegue acertar muita coisa, certo? Então vamos lá. A compreensão da natureza jurídica e finalidade das medidas socioeducativas, especialmente durante o processo judicial que resultará em sua aplicação, é fundamental para evitar a aplicação indevida de uma medida a um adolescente que não tem capacidade de cumpri-la. Perfeito. Diogo, não lembro disso na lei. Tudo bem, mas você lembra, porque você viu isso na gente, nas nossas aulas, que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma ideia base. E aqui, pessoal, outra coisa muito da gente, muito do curso MS, a gente não gosta de complicar, a gente vem para descomplicar. Então não adianta eu pegar isso aqui e ir lá no suco puro do direito para explicar todo o significado disso para vocês. Porque, muitas vezes, se eu fizer tudo isso, o aluno vai se confundir e na hora da prova ele fica perdido. Então, o que é importante para vocês? É entender o que ele está querendo aqui. Porque é o que o ECA quer. O ECA não quer punir ninguém que não tem capacidade de cumprir isso. Então, todas as medidas socioeducativas têm como um dos seus princípios que o adolescente tem a capacidade de fazê-la. Isso é óbvio, dentro da ideia do Estatuto. Por isso, esse nosso item aqui é o item verdadeiro, resposta A. Vamos aos demais. Na análise para aplicação das medidas socioeducativas,
não se leva em conta fatores como contexto pessoal, familiar e social para tratar de infração. Falso, claro que se leva em conta. Inclusive, todo esse olhar é o que diferencia o estatuto da criança e do adolescente. Se leva em contíssima, demais. C. Não existe limites. Vixe Maria, já começou muito doido isso aí. Não existem limites. Não existe limite para nada. Concretos e legais para sua aplicação por parte do Poder Judiciário. Meu Deus, aqui nós estamos falando o quê? Do Código de Menores? Que o Código de Menores havia um poder exacerbado na mão dos juízes. Ah, mas não existem limites concretos e legais. Bote seu óculos, acelere seu carro, porque não temos limites aqui. Visto que as medidas socioeducativas somente podem ser impostas a adolescentes autores de atos infracionais, nas situações autorizadas por lei, considerando os limites e circunstâncias previstos no ordenamento jurídico. Que coisa bipolar! O meu amigo, Consulpan, ou tem limite, ou não tem limite, ou tem limite. Não existem limites considerando os limites. O que esse povo fumou para fazer esse item C, né? Complicado. D. A análise da pertinência da medida não leva em conta os princípios estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente. Exatamente. Leve em conta o que? Apenas a cabeça do juiz. Estou aqui. Acho que passarei um trabalho forçado para esse adolescente. Coloca uma bola de ferro na perna dele. Ó o doido. Então, assim, veja que as provas da Consulpan, elas, às vezes, trazem uns itens bem absurdos, certo? Só que quando você tem um conhecimento base, você não precisa se desesperar. Porque você olha e você entende que essa letra A, mesmo que você não lembre do ECA, certo? Mesmo que você não lembre do ECA, e nem de botar o ECA aqui. Mesmo que você não lembre do ECA, você sabe os princípios. Você sabe a lógica do pensamento. E a lógica do pensamento é fundamental para você conseguir traduzir alguns itens que você não lembra a priori, mesmo dentro das leis. Fica a dica, tá? 4. Com relação ao momento histórico do serviço social, caracterizado pela reatualização do conservadorismo, não podemos afirmar. Então, e olha só, prova de Baturité, então já é a segunda seleção que a Consulpan faz para o pé de serra, certo? Então, questão 4 aqui da gente, ó. Em relação ao momento histórico do serviço social caracterizado pela reatualização do conservadorismo, não podemos afirmar que reatualização não pode. Reatualização é fenomenologia. Básico da fenomenologia dentro do serviço social é o retorno ao sujeito, é a procura e por isso é chamado de reatualização do conservadorismo. Vamos lá. No serviço social, quanto mais você foca apenas no sujeito, certo? Apenas no sujeito, tá? Mais você se torna conservador. Porque para o serviço social, quanto mais você tem um olhar macro, maior, de totalidade, mais crítico você é. Quanto mais você foca isso no sujeito, quanto mais você faz uma visão micro da realidade social, mais você retorna ao conservadorismo, porque você não consegue ver as relações que estão por fora desse sujeito. E você acaba caindo na possibilidade de culpabilização do sujeito pela sua inserção dentro de um complexo social maior, dentro de um problema social ou de uma expressão da questão social. Show? Então vamos lá. Com relação ao momento histórico do serviço social caracterizado pela reatualização do conservadorismo, não podemos afirmar que 1. Surge como uma postura contrária à perspectiva modernizadora. Verdadeiro, ele surge contrário à modernizadora, dizendo o seguinte: olha, modernizadora, que era a primeira perspectiva, certo? Que é aquela perspectiva que é adequar o serviço social à perspectiva desenvolvimentista. Essa perspectiva, ela já é uma percepção que busca uma visão maior, mais macro, ainda não de totalidade e não crítica, mas uma visão mais técnica, mais macro-social. E quando aparece a reatualização do conservadorismo, ela sim é contrária à modernizadora. Entendam, modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura estão em conflito, elas estão brigando,
certo? Por uma posição no coração dos assistentes sociais na época da ditadura. Como se fossem 3 pretendentes, 3 contatinhos que você tem. Você pega lá seu WhatsApp e olha, tem 3 contatinhos brigando pelo seu coração. Pois pronto, só o fato deles estarem em disputa, certo? Já faz com que eles estejam aí num certo conflito. Então, eles estão mais ou menos um contrário ao outro mesmo, tá? E nunca me bote nisso, que eu não gosto de disputar ninguém com ninguém, não. Pra mim, é gente sem contatinho. Então, vamos lá. Surge com uma postura contrária à perspectiva modernizadora, verdadeiro. B. Afirmava que a razão não deveria ser a diretriz. Olha que coisa complicada. Afirmava que a razão não deveria ser a diretriz. Gente, dentro da perspectiva, certo? Da reatualização do conservadorismo, o que se buscava era o sentido que o sujeito dava às coisas, certo? É um retorno ao sujeito. Então, você tinha uma visão que pegou a fenomenologia, mas pegou de segunda mão, que ela procurava a subjetividade, o que cada um, a visão que cada um tem. Nesse sentido, a razão, ela não é a diretriz fundamental, não é o buscar de maneira racional os significados sociais daquele processo, mas sim o sentido que o sujeito dá. Por isso a razão não deveria ser a diretriz, isto é verdadeiro. A fenomenologia aparece dando ênfase à subjetividade como fundamento da ação profissional, verdadeiro, toda uma visão de subjetividade. E a D, é possível afirmar, sim, que existem intenções de romper com a autocracia burguesa e os projetos fomentados pela ditadura. Se meus amores, reatualização do conservadorismo, como é que eu quero romper com o conservadorismo? Então, nós não podemos afirmar sobre a reatualização que ela queria romper com a autocracia burguesa. Resposta à letra D. O fim do suco do movimento de reconceituação. Questão de nível mais alto. Aqui é uma questão de nível mais alto, mas não é uma questão, você vê, ó, não é uma questão que tem um texto enorme. Não, ela é uma questão direta. Mas aqui sim, aqui eu considero uma questão difícil. Muito difícil. Por quê? Porque você poderia ficar com dúvida no B, certo? Ou até mesmo no A também, que são 2 aí que dão uma certa balançada aí no seu core. Contudo, quando você vai pro D, gente, quando você vai para o D, aí as coisas se tornam bem mais simples de serem entendidas. Ok? Mais uma questãozinha. Constituem atribuições privativas do assistente social. A. Fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federais e regionais. Óbvio que fiscalizar o exercício somente um assistente social pode fazer. A atribuição privativa está para aquelas atribuições que apenas o assistente social possui capacidade e regulamentação jurídica para fazê-las. Então, verdadeiro, tá? B. Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social. Óbvio, se é estagiário de serviço social, somente um assistente social. C. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Se é matéria de serviço social, sim, é privativo do assistente social, verdadeiro. E aí, a consulta de vez em quando faz essas coisas. É o D, todas estão corretas. Olha como a pessoa às vezes pode ficar. E aí, pessoal, isso é importante. Por que é importante trazer uma questão dessa? Porque tudo é possível nessa vida. Tudo é possível nessa vida. Então é possível que você olhe os itens aqui nessa questão e diga assim, não, isso aqui vai ser cor do ensino médio. Todas são verdadeiras. De onde é que um concurso público vai botar que todas são verdadeiras? Vai ver um aluno me dizer isso. Deve ser uma delas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui é mais, né? Deve ter alguma coisa errada nessas outras. Eu vou botar B, porque eu acho que supervisionar o estagiário 100% é certeza. As outras parecem ser, mas vai ter alguma coisa errada, né? Vai ser todas estão corretas. Tira esse pensamento da cabeça de vocês. Certo? Com o Supan, pode aparecer isso aí. Todas estão corretas. Aí você vai lá e marca D. Todas estão corretas. Pronto. Não estão todas corretas, meu anjo? Então pronto. Vamos levar isso aí de boas. Ok? E aí, pessoal, apresentar aqui para vocês o que nós temos de preparatório, certo? Como eu falei,
Quando você foca com as aulas, é possível, mesmo com o tempo limitado, se você ainda não tem o nosso preparatório, adquirir e estudar e passar na seleção, tá? E é um preparatório completo. Então, assim, galera, como eu disse para vocês, ó, nosso preparatório, ele tá por R$ 555, que é 6 vezes de R$ 92,00 sem juros, que você pode passar lá no nosso cartão, tá? E o nosso preparatório, ele contém o quê, galera? Ele contém o quê? E é aí onde eu quero chegar com vocês. Porque esse é o nosso diferencial no curso MS. Nós temos um know-how de anos que não é só do serviço social. O serviço social é um dos cursos que a gente tem. Mas a gente tem os conhecimentos gerais inclusos. Então, quando você compra esse material, você também vai ter acesso a, vamos ver aqui, ó. Vocês podem ver, tá? Assistente social, valor é 755, estamos por 555 parcelado. Como é que funciona o nosso curso, tá? Teorias e questões, então nós temos língua portuguesa, conhecimento de informática, legislação do SUS, noção de direito constitucional e administrativo, matemática, conhecimentos específicos de assistência social. Em termos do serviço social, em termos de carga horária, são 130 horas aulas, mais de 50 videoaulas, slides em PDF, teoria em PDF, questões em PDF, certo? Os módulos de gravação estão praticamente todos gravados. Acho que estava faltando uma coisa para eu gravar, que eu vou estar gravando amanhã, acho que é amanhã, certo? E quais são os nossos conteúdos, tá? A gente tem aqui língua portuguesa, que é com o professor Eli Castro, maravilhoso, acho que assim, dispensa comentários, certo? E aí todo o conhecimento de língua portuguesa. Informática com o professor Augusto César, também uma referência dentro dessa dimensão, desses estudos. Legislação do SUS com ninguém menos do que Michele Sampaio, certo? Então, só isso aqui, gente, Ave Maria, já é aquele conhecimento fantástico, tá? Direito Constitucional com a Alane, o Lucas e o Valber. Matemática com Pedro Avaristo e José Evelino, e é uma matemática que você aprende. Eu já vi as aulas deles. Então, assim, é uma matemática que dá para você conseguir entender, porque ela é voltada para concurso, certo? E os conhecimentos específicos, que são com os professores Mua, Diogo Caos, e os incríveis, maravilhosos, e Ave Maria, Larissa Pinheiro e Paulo Júnior, que quem conhece eles também sabe que aqui é um time pra valer. Tá? Então, esse é o nosso preparatório, tá, galera? Nos conheçam, espero que tenham gostado da live. Façam um login aqui com a gente, entre em contato com nossos vendedores, compre o nosso curso, tá? Porque não é porque eu tô aqui não, mas eu sei que é de qualidade. E é o conhecimento completo. Isso aqui no mercado é concurso MS. Um beijo, pessoal. Valeu. Adorei estar com vocês. Espero que tenham curtido. E até a nossa próxima live, nosso próximo concurso. Porque é fazer tudo que aparecer, meu amigo. Porque esse ano é o ano para a gente passar nessas seleções. Ok? Beleza? Fechou? Check. Vejo vocês.